Cristo é a harmonia. A fé é a paz que contagia. A esperança é nossa força. O Pai maior é puro amor. A morte é passagem da vida, que continua mais viva, mais viva. Dê a sua mão, renove as suas forças. Estamos nessa, juntos. Agradeça sempre, o bem está na gente. Faça a sua luz brilhar. Saia do escuro, oremos pelo mundo, consolando a dor de cá. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Tudo passa, entenda bem. Sinta mesmo no seu coração O carinho espiritual, um conforto angelical. Dê a sua mão, renove as suas forças. Estamos nessa, juntos. Agradeça sempre, o bem está na gente. Faça a sua luz brilhar. Saia do escuro, oremos pelo mundo, consolando a dor de cá. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Dê a sua mão, renove as suas forças. Estamos nessa, juntos. Agradeça sempre, o bem está na gente. Faça a sua luz brilhar. Saia do escuro, oremos pelo mundo, consolando a dor de cá. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Estamos aqui na noite de hoje para iniciar uma série de estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu estou aqui com o meu companheiro Jefferson Cunha. Vamos aqui na noite de hoje, né, acompanhar um outro companheiro nosso na nossa live, né, Jefferson? Isso aí, Carla, boa noite a todos nos assistindo.
nesse nosso estudo maravilhoso, essa série Comece pelo Começo. Hoje, no domingo, eu e Carla, juntos com você que está aí do outro lado nos assistindo para o Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo as pegadas de Jesus, né, Carla? Isso mesmo. E antes da gente começar, vamos nos apresentar, né? Então, vou começar. Eu sou Carla, sou trabalhadora no Movimento Espírita, colaboradora no Centro Espírita Lar de Jesus em Goiânia. Converso aqui com vocês diretamente de Goiânia. Também sou colaboradora da área de comunicação social espírita, da FEEGO. Também sou colaboradora do IGESE, enfim, estou aqui para estudar e aprender junto com vocês. E você, Jefferson? É isso aí, Carla. Eu sou Jefferson Cunha, falo com vocês aqui de Catalão, Goiás. Sou trabalhador aqui do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, também como a Carla, faço parte da equipe da assessoria de comunicação da FEEGO e estamos aqui para trazer este estudo maravilhoso, né, para falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, Carla, é bom lembrar ao pessoal que talvez não assistiu a live de sexta-feira, que inaugurou esse momento, que não é só hoje que a gente vai ter estudo, certo? Exatamente. Estamos aqui inaugurando uma série de estudos, né, que vai acontecer de domingo a sexta-feira, né, hoje no domingo, todo domingo, vai ser sempre às 21 horas, né? 21h30. 21h30, perdão, 21h30, e nós estamos aqui, né, no domingo, todo domingo a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Na segunda-feira teremos o estudo da Gênese, na terça-feira a Revista Espírita, na quarta o Livro dos Médiuns, na quinta o Céu e o Inferno, e na sexta o Livro dos Espíritos, sempre às 21h30. Então, vocês nos acompanham aqui pelo canal da FEEGO e dos parceiros de transmissão, né, que estão aí recebendo também a nossa live. Deixa eu aproveitar então, Carla, para agradecer esses parceiros, que somos retransmitidos pelo Facebook da FEEGO, né, também pelos canais do YouTube dos nossos queridos irmãos da Web Rádio Fraternidade, da Rádio Nova Luz, pelo TV Goiás Espírita, pelo canal oficial no YouTube da FEEGO e também para o Lar de Jesus de Goiânia. Então, esses parceiros, o nosso muito obrigado por nos retransmitirem, para que assim a gente possa alcançar ainda mais corações nesse estudo maravilhoso. É isso aí. Então, estamos aqui iniciando, né, essa série de estudos aí das obras básicas, comece pelo começo, mas nós estamos aqui para acompanhar, né, o nosso irmão Rafael, que vai ser aí o nosso facilitador, vamos chamá-lo aqui. Olá, Rafael. Seja bem-vindo, Rafael. Muito boa noite, meus caros Jefferson, minha querida Carla. Boa noite, meus caros amigos, minhas queridas amigas que já nos acompanham pelas diversas redes sociais. É uma alegria estar com cada um de vocês. Eu peço a Jesus nos abençoe, nos guarde em sua paz e esteja conosco aí nesses estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero agradecer à Federação Espírita do Estado de Goiás, quero agradecer essa oportunidade de estarmos juntos e estudar essa obra tão maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bom, meus irmãos. Antes da gente começar, então, eu vou convidar o Jefferson para poder fazer a prece de abertura para nós. Por favor, Jefferson. Vamos lá, então. Fechemos os nossos olhos, nos coloquemos de uma maneira mais confortável, para que possamos, cada um à sua forma, nos conectar com o alto. Querido e amado Mestre Jesus, leva neste momento a conexão de nosso pensamento até nosso Criador. Deus, querido Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que ainda distantes, mas juntos nesta comunhão de pensamento do bem, para que possamos estudar um pouco mais essa doutrina maravilhosa que recebemos, essa doutrina espírita que consola, que esclarece, que ilumina. Que Jesus se faça presente em nossas vidas neste momento, que Ele possa, junto da sua equipe de seres espirituais, adentrar cada lar que nos acompanha, purificar os pensamentos, reforçar as paredes que protegem espiritualmente e materialmente cada lar, reforçar no coração de cada um o desejo de cada dia mais sermos pessoas melhores, de lapidarmos o nosso eu, para que em breve
possamos estar juntos, alçando voos maiores, junto à regeneração. Obrigado mais uma vez pela oportunidade do estudo. Nos abençoa hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Carla, deixa eu aproveitar, antes da gente passar para o Rafael, que o Rafael já traz muitas surpresas para nós nessa noite de estudo, mas pedir para todo mundo que está aí assistindo para curtir e compartilhar a nossa live. A gente está com muita gente assistindo e ainda pouca curtida. Então começa a curtir a nossa live, porque assim ela alcança mais pessoas. Comenta no bate-papo, você vai aparecendo lá embaixo, né? Você participa junto conosco, apesar de não aparecer o rostinho aqui, mas você aparece lá no canto, com a sua mensagem de carinho, com a sua boa noite, com o seu abraço, e também com perguntas e observações a respeito da nossa live, correto, Carla? É verdade, gente. Isso aqui vai ser um estudo de todos nós, né? O Rafael está aqui para poder expor para nós, a gente vai conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele vai fazer uma exposição para nós e nós convidamos todos vocês que estão aí nos assistindo para poder colocar aí através do chat seus comentários, seus questionamentos, né? Indicações que vocês tenham para a gente poder, né, discutir, conversar. Realmente a gente está junto, né? É um estudo de todos nós juntos. Então, desde já, podem aí já utilizar o chat é nosso, né? Estamos todos juntos. Vamos participar juntos. Então hoje o Rafael traz para nosso primeiro episódio, para o nosso inaugural, uma introdução, né, das nossas lives, que teremos 10 episódios em sequência nessa primeira temporada das séries Comece pelo Começo, o Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo as pegadas de Jesus. Vamos lá então, Rafael, é com você. O Evangelho, a nossa eterna esperança. Quando as dores forem lancinantes, e os olhos perplexos quiserem chorar, lembra-te das estrelas cintilantes que vieram o teu céu fazer brilhar. Quando triste te sentires sozinho, decepcionado com uma cara afeição, tenta refletir por um pouquinho e verás quantos amam o teu coração. Quando então tua vida estremecer, por crises e misérias que te fazem sofrer, busca em prece o celeste amigo, pois em meio a tanta intemperança, és Jesus, a tua eterna esperança, que caminhará para sempre contigo. Eu inicio o nosso estudo do Evangelho com este soneto autoral, que eu dedico aos amigos da Federação Espírita do Estado de Goiás, aos amigos que estão nos assistindo pelas mais diversas redes sociais, porque o Evangelho é isso, a nossa eterna esperança. O Evangelho nos traz Jesus de volta, o Evangelho é a luz nos nossos passos. Eu, Rafael Siqueira, nascido em Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, hoje residente em Niterói, trabalhando na Sociedade Espírita Fraternidade, casa fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira. Falando rapidamente da minha história, com 18 anos de idade, eu ainda era católico. Cheguei a ser chamado para entrar no seminário, tornar-me um sacerdote católico. Mas a vida tinha para mim outros projetos, uma outra proposta de vida. E eu vinha conhecer o Espiritismo pelo amor e pela dor. Pela dor porque eu era um jovem inquieto, um jovem depressivo, um jovem com tendências suicidas. E encontrei no Espiritismo o tesouro prometido por Jesus. A lógica da reencarnação, a proposta da imortalidade. Entendi que no mundo existe muita injustiça, mas não existe ninguém injustiçado. Comecei a trabalhar pela proposta da caridade para me fazer uma pessoa melhor e hoje a Federação Espírita de Goiás me dá essa possibilidade de dividir um pouco das minhas pequenas experiências, dos meus pequenos estudos com cada um de vocês. Falei um pouco da dor, mas quero falar também do amor, porque desde o primeiro dia que me tornei espírita, parecia que Jesus descia do altar dos dogmas, daquele altar que eu reverenciava na cruz, para ser o amigo de todas as horas. Eu senti o celeste amigo de braços dados comigo, nas misérias da vida, nas dificuldades, e quando me deitava na cama de noite, era quase que ele falando na acústica do coração: eu estou contigo. Nós vamos juntos, porque a nossa promessa é a promessa de estar com todos da humanidade pelos dias da eternidade.
Então me apaixonei pelo Espiritismo, me apaixonei pela lógica de Kardec, tornei-me fiel à codificação espírita, ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho, ao Livro dos Médiuns, à Gênese, ao Céu e Inferno, e convido cada um de vocês, vamos estudar. Porque não há melhor forma de adentrarmos nessa luminosa doutrina que é o Espiritismo, senão começando pelo começo, pelas bases, pela origem, porque não se constrói um grande edifício senão pelas bases, pelas matrizes. Eu engrandeço, então, o projeto da Federação Espírita do Estado de Goiás, que completa 70 anos, por trazer a cada um de nós a oportunidade de estudar as obras básicas e por me propiciar, junto com amigos, porque eu não chamo de âncoras, a Carla e Jefferson, de estarmos juntos, hoje e por mais 9 domingos, estudando este livro aqui. Que eu tenho certeza que muitos já leram, muitos têm na sua estante, mas é preciso mais. É preciso refletir, como diz o Espírito Alcione na obra Renúncia. O Evangelho de Jesus, ele precisa ser estudado, meditado, sentido e vivido. E a nossa proposta durante esses 10 domingos vai ser trazer en passant alguns trechos, alguns capítulos desta obra para trazer em cada um de vocês o gostinho do quero mais, o gostinho de continuar, o gostinho de, nas vossas casas espíritas, ganhar esse amor pela doutrina espírita, esse amor pelo trabalho com Jesus e podermos cada dia termos essa paixão por nos tornarmos pessoas melhores e vetores da construção de um mundo melhor. Para o nosso primeiro episódio, e eu quero que vocês tragam suas perguntas, tragam suas considerações, conhecendo o Evangelho segundo o Espiritismo. O que essa obra traz para cada um de nós? Bom, de início eu quero dizer que ela é a terceira. Quando falamos em codificação espírita, 5 livros. Começamos com o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. O Livro dos Médiuns, 15 de janeiro de 1861. Até chegarmos nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, 15 de abril de 1864. O que essa obra traz para a gente? Quando a gente abre as páginas lustrais do Livro dos Espíritos, nós sabemos que ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, Deus e as causas primárias. A segunda parte, os espíritos e o plano espiritual. A terceira parte, as leis morais. Até chegar na 4ª parte, as esperanças e as consolações. Mas Kardec quis desenvolver cada uma dessas partes com um livro que veio a posteriori. Daí, do mundo dos espíritos, Deus e as causas primárias, veio o livro A Gênese. Do mundo dos espíritos, do mundo espiritual e os espíritos, veio o Livro dos Espíritos. Da nossa terceira parte, das leis morais, veio o Evangelho segundo o Espiritismo. E da 4ª parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e as consolações, veio o livro O Céu e o Inferno. Então esta obra aqui desenvolve a terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Porque aqui Kardec, que saiu de Paris e foi para uma região praiana, a região de Saint-Adresse, na Normandia, no norte da França. E por que isso? Porque ele queria escrever sobre o Evangelho de Jesus. Ele se afasta um pouco do burburinho de Paris para meditar, para serenar e para buscar da Bíblia que existia à época, a Bíblia de Louis Isaac Le Maseret de Sacy, ou simplesmente a Bíblia de Sacy, extraindo trechos do Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus, gente. Mateus, Marcos, Lucas e João, para trazer a visão espírita sobre aqueles trechos. Eu gosto sempre de falar dessa forma, porque ainda hoje muitas pessoas perguntam: o Espiritismo é cristão? Sim. O Espiritismo é, na sua essência, Jesus que retorna. O Evangelho redivivo. Então, quando a gente abre o Livro dos Espíritos, em a questão 625, Kardec indaga aos imortais: qual o tipo mais perfeito que Deus nos mandou como guia e modelo? Observem, guia para ser seguido, modelo para ser copiado. E a resposta menor do Livro dos Espíritos:
vede Jesus. Ou seja, Jesus é o que o Espiritismo resgata. E o seu evangelho, que é a boa nova, é o que o Kardec foi buscar para, em sã adresse, escrever essa obra. Eu estou trazendo alguns respingos para que a gente possa entender a estrutura dessa obra. E o primeiro nome que foi dado ao Evangelho segundo o Espiritismo foi a imitação do Evangelho. Rafael, quer dizer então que Kardec intitulou por primeiro momento a imitação? Sim. E quando que ele trocou esse nome? Por sugestão do livreiro chamado Didier, que disse para ele, bom, se você está tirando da Bíblia de Saci, não é imitação, é o próprio Evangelho. E depois ele submeteu a batuta dos bons espíritos. E o livro de imitação do Evangelho veio a se chamar o Evangelho, porque é o Evangelho de Jesus, da Bíblia segundo o Espiritismo. E esta obra formidável, ela é dividida em 28 capítulos. E quando nós pegamos a estruturação desses capítulos, são citações de Jesus. Porque vejam, se eu citar os 5 primeiros, não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Bem-aventurados os aflitos, são todas citações de Jesus. Kardec pega trechos de Jesus, trechos da Bíblia, escreve as suas dissertações e depois, ao final do capítulo, traz as instruções dos espíritos superiores. Daí, 28 capítulos, trazendo citações evangélicas, textos de Kardec e, por fim, instruções dos espíritos. Deixa eu ver se eu tenho que falar mais alguma coisa nessa parte inicial. Bom, é isso. Antes dos 28 capítulos, nós temos também uma introdução e um prefácio. Nós sabemos que brasileiro, os leitores em geral, não gostam de ler nem prefácio, nem introdução. A gente quer logo adentrar nos capítulos, quer logo mergulhar. Mas a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo traz algo de muito precioso para cada um de nós. E eu quero destacar 2 trechos dessa introdução, porque depois eu quero abrir para perguntas. Eu quero que nós possamos começar aquilo que vai ser um estudo em conjunto. Eu não quero ficar fazendo palestra, tá, gente? Estudar o Rafael fala, a Carla fala, o Jefferson fala, nós conversamos. Podem ter certeza que não existe pergunta que seja boba, não existe pergunta que seja mal formulada, todos nós estamos aprendendo. Eu gosto sempre de dizer que as primeiras orelhas, os primeiros ouvidos que ouvem são os meus. Eu me considero, então, um aprendiz, porque todas as vezes que abro o Evangelho, parece que eu estou vendo uma coisa nova. Então, vindo logo na primeira frase da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu peço a permissão para ler, porque é um trecho fantástico, quando Kardec nos diz assim: o objetivo desta obra: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Vamos gravando. 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para formular dogmas e o ensino moral. Ou seja, sempre que pensamos na vida de Jesus, nós podemos atos da vida comum. Bom, quando Jesus nasceu, será que foi no ano 0? Será que foi no mês de dezembro? Existem controvérsias quando pegamos os estudiosos sobre esse assunto. Vamos pegar agora a segunda parte, milagres. Pensar no milagre de Jesus transformando a água em vinho. Muitos poderiam dizer que aquele vinho tinha álcool, que não tinha álcool. Existe aí controvérsia entre os estudiosos. Pegando quando Jesus multiplicou pães e peixes. Existem controvérsias entre os estudiosos, porque muitos trazem na forma de uma metáfora. E depois no livro da Gênesis vocês vão estudar isso, que a multiplicação é a multiplicação do amor, a multiplicação da caridade. Existe então sempre estudo que vai para um lado, estudo que vai para o outro. Pegamos agora as predições. Quando Jesus predisse o Consolador prometido, que nós sabemos ser o Espiritismo. Mas as igrejas reformadas dizem que esse Consolador é o Espírito Santo. Ou seja,
Existe também controvérsia no que tange ao aspecto das predições. Palavras que foram tomadas pela igreja para formular dogmas, tipo aquela citação de Jesus, eu e o Pai somos um só. Nós, os espíritas, sabemos que essa palavra, Jesus estava dizendo de um propósito, nós somos um propósito. Mas quando vamos na Igreja Católica, eles dizem que essa citação bíblica quer dizer Santíssima Trindade, Deus, Pai e o Espírito Santo. Mas, tirando essas 4 primeiras partes, onde existem controvérsias, a 5ª parte, que é a parte moral, não existe controvérsia. Vamos juntos? Existe controvérsia em Jesus nos ensinando a amar? João capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Não há controvérsia. Seja no Espiritismo, seja na igreja crente, seja na igreja católica, existe controvérsia em Jesus nos recomendando perdoar? Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Pergunta Simão Pedro. Ao que Jesus responde, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Existe controvérsia quando Jesus nos fala de desapego dos bens materiais? Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça, e o resto ser-vos-á acrescentado? Também não há controvérsia. E o que Kardec está dizendo para a gente? Que o objetivo de o Evangelho segundo o Espiritismo não é falar sobre atos comuns, que tem controvérsia, sobre milagres, sobre predições ou sobre palavras que foram trazidas na Bíblia para criar dogmas, mas o Evangelho é para falar sobre parte moral, sobre leis morais, sobre amor, sobre perdão, sobre desapego, sobre caridade. Esta obra, então, é para falar daquilo que converge no Evangelho de Jesus. E há um outro ponto aqui da nossa introdução que é também muito importante, quando nos fala da autoridade da doutrina espírita. Porque Kardec, quando codificou a nossa doutrina, ele utilizou-se do método científico ou experimental. E o que é isso? Eu levanto hipóteses que são os efeitos para remontar as causas. Eu preciso experimentar. Eu preciso submeter ao crivo da razão. A primeira vez que ele se deparou com um fenômeno espírita, na casa da senhora de Pleine Maison, ele, no primeiro momento, ele não acreditou. Ele pensou, só acreditarei se me provarem que uma mesa que girava, que erguia, tenha músculos para estalar ou tenha cérebro para pensar. Mas ele começou a levantar hipóteses, ele foi experimentando e ele viu que aqueles efeitos, mesa que girava, mesa que dava respostas, mesa que fazia ruídos, não era a mesa que os fazia, mas havia uma causa inteligente. Todo efeito remonta a uma causa. Todo efeito inteligente remonta a uma causa inteligente. A potência da causa diz da grandeza do efeito. Então ele chegou na realidade do espírito. E esses espíritos, por médiuns jovens, começaram a trazer as mais variadas mensagens. E a autoridade da doutrina espírita é porque Kardec não acolhia uma mensagem por quem estava assinando. Ele acolhia a mensagem pelo seu conteúdo. E não era apenas uma mensagem. Quando a gente pega a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui diz que foram comunicações recebidas de mais de 1000 centros espíritas pelo mundo. Então, quando vemos a primeira questão de O Livro dos Espíritos, que cesse Dieu, em francês, que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Não foi uma única comunicação. Foram as mais variadas comunicações em diversas partes do mundo que convergiram nessa resposta. Então, Kardec, que era um cientista, que tinha método, que sabia trabalhar com bom senso, não por outra razão foi chamado de o bom senso encarnado por Camille Flammarion, ele só acolhia quando ele tinha certeza daquela situação. E daí hoje nós temos um corpo doutrinário que nós podemos saber que é fidedigno, que é confiável.
quando então abrimos os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, as assinaturas dos Espíritos, os textos e as mensagens que foram trazidas foram capitaneadas por diversos espíritos que trouxeram as suas mensagens pelos mais variados médiuns. Essa é a autoridade da doutrina espírita, porque Kardec tinha método, ciência, experimento e testava acima de todas as coisas. Há uma citação do Espírito Erasto no Livro dos Médiuns que diz que é preciso rejeitar 10 verdades para não acolher uma única mentira. Por isso a doutrina espírita traz essa autoridade para cada um de nós. Em resumo, a introdução nos traz então o objetivo, nos traz a autoridade da doutrina dos espíritos e depois eu deixo como sugestão de leitura para vocês. Notícias históricas. Vale a pena meditar sobre as notícias históricas, porque Kardec estuda o tempo de Jesus, porque Jesus falava com fariseus, com saduceus, com publicanos, ele se reportava às sinagogas. Gente, não dá tempo de eu falar sobre isso tudo. Nós estamos conhecendo o Evangelho segundo o Espiritismo. O ideal é que nós abramos o Evangelho em casa e possamos ler, saber o que é um publicano, saber o que é um fariseu, saber o que é uma sinagoga, um doutor da lei, para entender o Evangelho segundo o Espiritismo. E, por fim, na introdução, nos traz Kardec Sócrates e Platão como precursores da doutrina espírita. Porque a gente acha que a ideia de imortalidade surgiu com o Espiritismo. Surgiu bem antes. Que a ideia de reencarnação surgiu com o Espiritismo. Surgiu bem antes. Desde a época da filosofia grega clássica, já se falava nos daimones, que nós, extraindo do grego, chegamos nos demônios, mas demônio não é uma entidade ruim, demônio é um espírito, ou seja, os gregos já acreditavam nos demônios, nos espíritos, e que nós estamos no mundo em plurimas existências para poder nos aperfeiçoar. Olha a verdade da reencarnação, olha a verdade da imortalidade, olha a beleza de conhecer essa obra, de estudar essa obra. E já fica o convite para que nós estejamos juntos nos próximos 9 encontros, até chegarmos no prefácio. E eu inverti a ordem, porque eu quero, daqui a alguns minutos, passar para a gente começar a discussão, a introdução com o prefácio, propositalmente. O prefácio vem antes da introdução. Eu deixei para o final porque eu quero ler alguns trechos desse prefácio, porque ele é escrito pelo Espírito de Verdade e nos traz algumas propostas que são indeléveis e vão direto ao nosso coração. E o primeiro, eu peço permissão para ler. Quem tiver aí com o Evangelho em casa e quiser abrir no prefácio, olha a primeira frase. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, tal qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de um comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. E semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e devolver a visão aos cegos. Que frase do Espírito de Verdade. Dizer que os Espíritos são estrelas cadentes, que vieram iluminar os nossos passos, que vieram trazer Jesus de volta. Espíritos, tá, gente? Porque agora a doutrina, a terceira revelação, não está personificada num homem, como esteve personificada na primeira revelação em Moisés, a segunda revelação em Jesus. Agora são os Espíritos, porque as lápides dos túmulos estão vazias. Nós somos imortais. E os bons espíritos retornam pela boca dos médiuns para dizer que aqueles que granjearam a paz retornam para nos apontar os caminhos. Que proposta é a proposta espírita? E logo aqui na segunda frase, que eu também peço permissão para ler, eu vos digo que em verdade são chegados os momentos de todas as coisas serem restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, exaltar os justos e confundir os orgulhosos. Restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido. Que coisas precisam ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido? Jesus. A pulcritude do Evangelho. Aqueles dias da simplicidade, aqueles dias da humildade que nós fomos nos perdendo no decorrer dos évos, no decorrer dos séculos, com a Inquisição, com as cruzadas,
quando nós nos tornamos afeitos às coisas do mundo e achávamos mais importante ter uma crença do que ter uma conduta. Então as coisas precisavam ser restabelecidas, porque o nosso compromisso com Jesus não é de dizer que eu sou cristão, mas é de agir como um cristão. Não é de ter o evangelho nos lábios, mas é de tê-lo no nosso coração. Então as coisas a serem restabelecidas são as parábolas, são os contos de Jesus, são aqueles encontros com a mulher adúltera, com os publicanos. É a sua simplicidade de estar no mundo que nós precisamos reviver, porque hoje o mundo é de tantas guerras, é de tantas disputas, é de tanto distanciamento da proposta evangélica. E eu gosto muito de Haroldo Dutra Dias, que é um grande estudioso do evangelho, quando ele diz: nós temos saudade de Jesus. Como nós precisamos de Jesus. E diz Samuel Hahnemann, o grande instituidor da ciência homeopática, que nós nos fazemos doentes em sua causa principal, quando nós nos afastamos daquele que nos criou, que é Deus, daquele que nos é a luz da vida, que é Jesus. Então, estudar o evangelho é repensar os nossos passos no mundo, é redirecionar o nosso dial. Lembra do dial do radinho? Tirar ele da chieira das coisas do mundo para sintonizar com o evangelho de Jesus. E agora, indo aqui já para o finalzinho da mensagem do Espírito de Verdade, no prefácio, quando ele nos diz assim: homens e irmãos a quem amamos. Olha a proposta. Nós somos seres amados por Deus, pelos bons espíritos, por Jesus. Todos, sem distinção. Porque Jesus ama todos os seus filhos, seja espírita, seja protestante, seja ateu. Porque a proposta é a proposta da caridade. Aqui estamos junto de vós, amai-vos. O Espiritismo vem, então, repristinar no nosso coração a proposta do amor, para que nós não nos percamos mais em dogmas, em fundamentalismos, em coisas que nos dividem, ao invés de nos unir. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e poderá entrar no reino dos céus. Ou seja, termina o Espírito de Verdade nos dizendo o que nos faz entrar no reino dos céus. E reino do céu aqui é uma metáfora, que Joana de Ângeles chama de plenitude, que nós sabemos serem os dias depois do carreiro das nossas encarnações, onde nós nos depuramos e fruímos a paz. Chegaremos lá quando nos modificarmos, quando aprendermos a amar e, sobretudo, quando ajustarmos os nossos propósitos com Jesus. Vou chamar aí agora a Carla, o Jefferson, para debaterem um pouco comigo, trazerem alguma consideração, trazerem alguma pergunta. Muito bom, Rafael. A gente passeou aí, né, por essa parte introdutória aí que extremamente importante, né? Como você falou, tem gente que acha que vamos deixar de lado porque é a introdução, né? Por que estudar, né? A introdução, mas realmente tem bastante coisa ali, tem explicações, enfim, é muito importante. E hoje, especialmente, né, tratando aqui desse início do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nada melhor, nada, né, mais claro para nós do que trazer, né, essa parte introdutória, explicando ali como você trouxe a parte histórica, né, como foi que surgiu, as questões realmente iniciais ali. Para nós que estamos aqui, né, nos propondo a estudar, eu acho que é o passo fundamental, né, Jefferson? Realmente, Carla, o Rafael bem frisou, tudo começa pelo começo. Esse é o intuito das nossas lives, né, que é de esclarecimento, sobretudo aos simpatizantes que estão conhecendo a doutrina agora, e também de reforçar aqueles que já têm algum tempo de estrada na doutrina, muitos conceitos sobre essa doutrina maravilhosa, que sempre nos convida ao estudo. Se nós lermos o Evangelho segundo o Espiritismo 1000 vezes coletaremos novos ensinamentos. Essa é a maravilha dessa doutrina, é a maravilha de Jesus, porque já temos mais de 2000 anos que comemoramos que ele aqui esteve encarnado para nos mostrar o caminho,
E ainda assim, a gente tira novos ensinamentos das suas parábolas, das suas frases, da sua vivência. Rafael, muito importante você nos trazer o prefácio do Evangelho que nos encanta. Que texto maravilhoso. Parece que se a gente pudesse pegar o Evangelho inteiro e deixar só no prefácio, já tinha valido todo o livro de capa a capa, porque é um prefácio maravilhoso e que nos instiga a continuar estudando, a lê-lo, né? E estar aqui todos os outros episódios. Afinal, nessa primeira temporada teremos 10, com o de hoje, né? Para que a gente possa estudar e conversar. E você que está em casa já pode mandar aí a sua pergunta para que a gente possa debater aqui. A gente já tem pergunta lá, Carla? Já, meus amigos, mas antes da gente passar para a primeira pergunta aqui, eu vou colocar aqui para vocês e para o pessoal que está nos acompanhando, né? Nós colocamos aí o recadinho para vocês nos falarem de onde vocês estão nos assistindo, colocarem também aí a sua pergunta no chat, e já tivemos aqui os nossos irmãos dizendo, né? Tem gente de São Paulo, algumas cidades do interior, capital, Rio de Janeiro também, capital, interior, Santa Catarina, temos pessoal lá de Santa Catarina, aqui de Goiás, né, muita gente de Goiânia, vi alguém também falando que é de Jataí, aqui no chat, temos pessoas também nos acompanhando do Espírito Santo e da Bahia, esses foram o que eu consegui captar aqui, então, quem eu não falei aí, os estados que estão nos acompanhando, as cidades, podem colocar, acabaram de colocar aqui Aracaju também, do Sergipe, então é isso, bastante gente nos acompanhando, é um prazer, né, recebê-los todos aqui, nós estarmos aí dentro da casa de vocês, né, para esse estudo coletivo. Mas então vamos passar aí para a primeira questão aqui, Jefferson. Certo? Vamos lá, o Rafael, aliás, o Rômulo César está perguntando lá assim, ó, Rafael, o aspecto moral não tem como mesmo, o aspecto moral não tem mesmo controvérsias, mas muito se fala nas traduções equivocadas de textos bíblicos. Essas traduções equivocadas não estão também no Evangelho segundo o Espiritismo? Ou seja, resumindo a pergunta, o Evangelho teria alguma tradução equivocada? Rômulo César, muito obrigado pela sua participação, mas sobretudo pela sua pergunta. A questão das traduções equivocadas ou das interpolações, alguns estudiosos chamam de interpolações, quando você insere algo no texto bíblico. Elas são fato, elas acontecem, mas eu posso afirmar para você, de acordo com alguns estudos que eu já fiz e acompanhando outros oradores também bastante estudiosos, que Kardec teve bastante cuidado em retirar esses trechos da Bíblia de Saci e submeter aos bons espíritos para que eventuais interpolações, eventuais traduções equivocadas não maculasse o corpo da nossa doutrina espírita. Ou seja, quando Kardec fez o trabalho de compilar o Evangelho segundo o Espiritismo, isso tudo foi feito por mãos humanas e por mãos espirituais, de forma que São Luís, que era o espírito responsável pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o próprio Espírito de Verdade, Santo Agostinho e outros tantos não deixariam que uma interpolação ou uma tradução equivocada viesse a macular aquele que é o Consolador prometido por Jesus, lá em João capítulo 14, versículos de 15 a 17 e versículo 26. De toda forma, eu agradeço pela sua pergunta mais uma vez e peço a Jesus te abençoe. Ô, Rafael, vamos só aproveitar a pergunta do Rômulo, porque a tradução dos textos bíblicos, elas vêm de linguagens que algumas a gente nem tem mais, né? São algumas línguas que acabaram ficando com a sociedade no passado. Mas a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrita original em francês, ela para o português foi mais fácil, porque o conhecimento nos deu essa chance e também a espiritualidade preparou esse momento. Temos várias edições do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, do Pentateuco inteiro. Carla, foi escolhido uma edição para que pudéssemos acompanhar. Como que o pessoal tem acesso a isso? Ah, é verdade, muito importante a gente dizer, né? As obras, né? Tanto as obras básicas quanto outras obras, né, espíritas que vocês queiram adquirir, elas estão disponíveis na Livraria da FEEGO, né? Então vocês podem acessar a Livraria da FEEGO, vamos colocar aqui para vocês.
O endereço está passando aí na tela, livraria.feego.org.br. Vocês podem acompanhar, podem adquirir, né? Quem for aqui de Goiânia, a livraria está funcionando. E para quem quiser, pode comprar pela internet, né? Podem adquirir as obras, tanto o Livro dos Espíritos, quanto todas as outras obras, né? Que nós estamos aqui mencionando, e também as obras complementares, né? Elas estão disponíveis para serem adquiridas aí na livraria da FEEGO. E mencionando, né, o livro que o nosso irmão Jefferson falou aí, né, o Rafael já mostrou aqui para nós, a edição que foi escolhida foi na verdade, a tradução, né, tradução que foi escolhida foi a tradução que o Rafael mostrou aí para a gente, né, do Guilom Ribeiro. Então, essa é a versão que nós estamos utilizando aqui, que vocês encontram ela, inclusive, disponível para download, né? Quem quiser já acompanhar, pode acessar o site da FEB e, salvo engano, na FEEGO também tem. Na FEEGO também, isso. Na FEEGO também temos à disposição todo o Pentateuco, também a Revista Espírita, para download gratuito. Então, não quero comprar o livro físico, não consigo comprar, tem disponível para download gratuito, para que você possa baixar no seu celular, no seu computador, e acompanhar conosco as obras, e também fazer esses livros maravilhosos, de livro de cabeceira também, a importância de estudar o Pentateuco Espírita. Enquanto a Carla vai preparando a próxima pergunta que ela vai trazer para a gente, para o Rafael poder esclarecer, né, fica esse nosso convite a todos vocês para frequentarem a página da FEEGO, né, o nosso site, para frequentarem também o canal aqui da FEEGO, da TV Goiás Espírita, e outros tantos dos canais que nos retransmitem, que tem palestras, estudos, tem muita coisa boa esperando você para estudar, para se maravilhar, para encher o coração de esperança. Vamos para a próxima pergunta? Aí. Vamos lá, Rafael, olha só. A nossa amiga Camila, ela pergunta aqui, qual a importância do estudo do contexto histórico para melhor entendermos o conteúdo trazido pelo Evangelho? Camila, muito obrigado pela sua pergunta. Foi um prazer te conhecer e agora receber essa possibilidade de conversar contigo. Estudar o contexto histórico nos permite entender Jesus. Porque, vejam, qualquer trecho da vida de Jesus, seja de uma parábola, seja de um encontro dele com alguém, nós vamos encontrar referências ao contexto histórico. Quando Jesus encontra-se com Zaqueu, desce da árvore, Zaqueu, porque hoje apraz a Jesus pernoitar na sua casa. O trecho bíblico nos diz que ele é um publicano. E o que é um publicano? Então é estudando o contexto histórico que a gente sabe que o publicano é um cobrador de impostos. E como cobrava impostos para Roma, era detestado pelo povo judeu. Daí a gente entende por que os judeus detestavam um outro judeu, porque Zaqueu era um judeu, mas era publicano, porque era alguém do próprio povo cobrando impostos para Roma. Quando Jesus fala dos fariseus, por que Jesus costumava dizer que o fariseu era branco por fora, caiado e cheio de podridão por dentro? Porque os fariseus se davam ao culto exterior. Eram os homens do templo, eram os homens das referências da região, mas não cultivavam a religião na sua essência, na sua intimidade. Então, quando a gente vai ao contexto histórico, a gente entende os fatos da vida de Jesus, com quem ele falava, por que ele agia de determinada forma. Então, é muito importante a gente estudar não só o contexto histórico, mas quem quiser se aprofundar, estudar até mesmo o Antigo Testamento. Porque é uma sequência, gente. Antigo Testamento, Novo Testamento, para chegarmos na doutrina espírita. Muito bom, muito importante mesmo. A gente facilita, né, Rafael, a gente Exato. Conhecer esses termos, assim, né, que a gente tem dificuldade, não são do nosso dia a dia, né? Então, é esclarecedor, né? Como se fosse um dicionáriozinho ali para a gente poder pegar e consultar. Dá sempre, você está lendo ali o texto, ficou com uma dúvida, volta lá, né? Para poder consultar alguma coisa, né? Entender esse contexto histórico que é posto ali para nós, para a gente poder melhor desfrutar aí do conteúdo do Evangelho. Carla, eu me lembro, eu ficava assim pensando como é que eu poderia ter a fé do tamanho de um grão de mostarda e ela movimentar montanhas. Porque eu pensava, gente, o grão de mostarda,
E a gente pensa na nossa mostarda, já é um grão muito pequenino. Mas quando a gente vai ao contexto histórico, isso eu estou tirando de um livro de Carlos Juliano Torres Pastorino, chamado Sabedoria do Evangelho. Ele diz que essa mostarda não é a mostarda que nós temos hoje. É uma mostarda, uma árvore de um pequeno grão que dava uma árvore de mais ou menos 3 metros. Ela era típica das bordas do Mar da Galileia ou do Genezaré. Então, quando a gente entende o contexto histórico, a gente medita, a gente passa a ver ainda maiormente a excelsitude dos ensinamentos de Jesus. Que ótimo, né, Rafael? Poder entender o que de fato é a doutrina espírita. Porque quando Jesus é interpelado pelos apóstolos, pelos seguidores, do porquê que ele está vindo embora, o que ele ia deixar para nós, ele nos promete o Consolador prometido. Então chega a doutrina espírita, carregando esse título, carregando esse cabedal de consolar. As parábolas de Jesus são histórias. Para aquela época, talvez difíceis de entender. Hoje, ainda, porque palavras difíceis, ensinamentos muito rebuscados, porque é um espírito da mais elevada orbe, da mais elevada pureza na escala, né, de evolução, era Jesus Cristo. E aí vem a doutrina espírita, a codificação, explicando os pormenores do ensino do Cristo. Depois trazendo a instrução dos espíritos para nós, ou seja, abrindo a nova era, abrindo nossas mentes e nos trazendo de fato o caminho a ser seguido. Não é, Rafael? Exatamente. Eu me lembro aqui de uma outra citação, porque a gente vai conversando, parece que as coisas vão surgindo na nossa cabeça. Sim. Quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus. Se a gente pegar isso ao pé da letra, a gente entra num equívoco. Primeiro que Jesus não estava falando de rico materialmente falando, ele estava falando de riqueza, aquela riqueza de quem não é humilde, de quem não é simples. E segundo, esse camelo, quando a gente vai no contexto histórico que a Camila está trazendo, a gente sabe que esse camelo era a corda. Ou seja, como é que você vai passar uma corda grossa no buraco de uma agulha? E existe ainda uma outra acepção para a palavra camelo no contexto histórico. Camelo eram as portas da entrada de Jerusalém. E o camelo é um bicho muito alto, ele tem as corcovas, então ele não costuma passar pela porta. Ele já tem que ficar do lado de fora. Então Jesus falava conforme os tempos e os lugares. Se a gente não entender um pouco dos tempos e dos lugares, o evangelho fica um pouco sem sentido. Então a gente volta no Antigo Testamento para entender Jesus. E de Jesus a gente chega no Espiritismo, que traz Jesus de volta, trazendo isso tudo de uma forma mais palatável para a gente. É até legal essa comparação agora, que traz a pergunta da Nazaré, não é, Carla? Se possível, jogar ela aí na tela, que vem nos perguntar se o Rafael, você sabe dizer o porquê do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo tem o nome de A Estranha Moral? Rafael acabou de trazer para a gente essas comparações, né? E antes do Rafael falar, essa questão de sequência, né, que a doutrina espírita vem a apresentar a respeito dos ensinamentos de Jesus, sem descartar do mesmo modo que Jesus fez, sem descartar o que teve antes, porque Jesus disse que não veio destruir a lei, pelo contrário, veio fazê-la ser cumprida, porque ele não estava falando da lei dos homens, ele falava da lei de Deus, do amor, resumiu os mandamentos no amor. Então, algumas vezes Jesus falava algumas coisas pesadas, por exemplo, um rico não vai entrar no reino dos céus. Então, peraí, então eu não posso trabalhar, acumular meus bens, e mesmo que eu esteja fazendo a caridade, que eu esteja ajudando as pessoas com esse dinheiro, eu não vou para o céu? Como que funciona isso? E aí o Rafael vai falar agora desse pedaço do Evangelho, que é a estranha moral, assim, rapidamente para a gente. Vamos lá, Nazaré, agradeço aí pela sua pergunta, e talvez eu poderia fazer essa pergunta para você, que eu tenho certeza que você é uma grande estudiosa e sabe essa resposta. Bom, eu vou dizer isso de estudos, de oradores que eu já vi respondendo, estranha moral, porque, na verdade, a moral, como a gente compreenderia se a gente pegasse as palavras de Jesus e entendesse ao pé da letra, a gente, que moral é essa? Parece uma coisa estranha. Eu até abri aqui no capítulo 23 para pegar um trecho. Olha um primeiro trecho. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, parece contra a moral.
Por isso Kardec chama de estranha moral. Mas o que Jesus está dizendo aqui, esse verbo odiar, não é o odiar que nós temos hoje. Odiar, conforme a acepção da época, quer dizer gostar menos, dar menos valor a algo que é material para abrir as portas a algo que é espiritual. Ou seja, se você quer vir a mim e ser meu discípulo, você vai ter que desapegar-se da família, dos gostos, do seu cotidiano na vida social, para ser meu discípulo. Por isso Kardec chamou de estranha moral, porque a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para poder entender. Quero pegar um outro trecho, Nazaré, quando ele diz assim: não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Isso, quando é apanhado ao pé da letra nos dias de hoje, os homens podem querer semear guerra com isso, podem querer construir muros de divisão entre as pessoas. Mas essa espada aí é uma espada simbólica. Sempre que Jesus nos fala, ele nos fala por símbolos, por parábolas, por analogias. Essa espada aí quer dizer que a presença dele, que os seus ensinamentos, que o seu evangelho seria um divisor de águas. E eu quero narrar, por exemplo, aqui a minha própria experiência lá na minha cidade, Itapiruna. Eu me tornei espírita. Minha mãe não, minha mãe continuou católica. Meu pai não tinha religião. Eu chegava com os meus livros espíritas em casa, Nazaré, a minha mãe queria queimar os meus livros espíritas. Eu dizia dos espíritos que nós sabíamos o nome dele lá na casa espírita, é tudo coisa do diabo. Então essa era a espada, que estava aparentemente dividindo mãe e filho, porque em verdade eu estava me assumindo espírita e a minha mãe não gostava que eu me assumisse espírita. Mas com o tempo essas diferenças foram se aparando e hoje a minha mãe até já me assiste. Então estranha moral porque num primeiro momento a gente acha estranho, mas depois compreende. Rafael, então o Evangelho vai nos explicar até mesmo aqueles momentos em que Jesus teria sido mal interpretado por aqueles que o seguiam. Vale muito a pena a gente pensar assim, que nada não é aproveitado de Jesus, que tudo que Jesus diz tem um proveito, tem um significado e vale a pena ser estudado. A gente já vai chegando no finalzinho do nosso encontro, a gente, infelizmente, o tempo é curto, vamos ter mais perguntas, e se vocês que estão aí assistindo surgirem dúvidas, vai preparando para a nossa próxima live, porque o tema da próxima live, qual que é, Rafael? Não vim destruir a lei. Exatamente, nós vamos estudar o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo no próximo domingo, dia 11 de julho, nesse mesmo horário, 21h30. Então, convidamos vocês, quem quiser aí, ler antes para poder trazer perguntas para nós, para a gente poder conversar juntos aqui, para a gente poder dialogar. Vamos, na verdade, estamos todos começando aqui pelo começo, vamos estudar juntos, aprender juntos um pouquinho mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo nas nossas noites de domingo e na semana que vem, especialmente, o primeiro capítulo do Evangelho. Nós não faremos um estudo sequencial, porque Rafael que mencionou, o Evangelho tem mais capítulos do que a gente tem lives aqui, programadas para fazer. Nessa primeira temporada, vamos trabalhar alguns capítulos em específico, mas a gente sempre vai avisar para vocês na semana anterior sobre o que a gente vai trabalhar. E antes da gente passar aí para o encerramento, só para dizer aqui, meus amigos, que a gente pediu, o pessoal colocou aqui no chat, mais gente nos acompanhando, além daqueles estados que eu mencionei, também pessoal de Minas Gerais, do Distrito Federal, Brasília, e acho que teve Taguatinga e mais algum outro lugar que eu me perdi aqui, peço desculpas, do Rio Grande do Sul, mas bastante gente aqui de Goiás também colocando, e tivemos também uma pessoa que está nos acompanhando do Canadá, de Montreal. Então, nós agradecemos a todos vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo, aqueles que nos acompanham depois, que a nossa live vai ficar salva no canal da FEEGO e de todos os parceiros de transmissão. Nós também agradecemos a todos vocês, e que possamos contar com vocês na próxima semana. Fala, Jefferson. Carla, nós temos presenças do mundo todo. Por exemplo, está aí nos acompanhando um amigão meu, a gente faz Evangelho junto sábado de manhã, o Fauston, lá do Japão, está nos assistindo. Bacana. Também na nossa live. O mundo inteiro presente aqui neste momento, a importância de cada um de vocês que está aí
com o carinho da sua audiência nos assistindo, porque são vocês que fazem esse momento ser especial. E, meus amigos, aproveitando que estamos todos aqui ainda, nós vamos convidá-los para participarem, para assistirem, acompanharem o estudo de amanhã, segunda-feira, dia 5 de julho, às 21h30. Teremos aí o estudo da Gênese, sob as luzes do Consolador, com o facilitador Otacílio Rangel e mediadores Nazaré Diniz e Alain Paixão. Toda segunda-feira, às 21h30, eles vão iniciar o trabalho deles amanhã. Então, convidamos a todos para poderem assistir. É isso aí, chegamos ao fim da nossa live com aquele gostinho de quero mais, para a semana que vem estarmos juntos mais uma vez estudando Não Vim Instruir a Lei, então pega e lê o capítulo antes, traz muita dúvida para cá, muita pergunta, muita contribuição, para que juntos possamos estudar ainda mais, fortalecer ainda mais esse vínculo de união que agora a gente forma nesta live inaugural de O Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo as pegadas de Jesus. Rafael, suas considerações finais? Quero agradecer a você, Carla, quero agradecer a você, Jefferson, quero agradecer a todos os amigos da Federação Espírita do Estado de Goiás, a todos vocês que estão até agora, 10h30 da noite, nos acompanhando, e lembrar de uma fala de José Raul Teixeira para mim, que muitas pessoas chegavam para José Raul Teixeira com os mais variados livros e às vezes até o Evangelho e pediam, autografa, Raul, e ele autografava. E depois ele costumava dizer para nós internamente ali na Casa Espírita, meus filhos, não adianta ter o Evangelho só na nossa estante. Nem adianta ter o Evangelho só autografado pelo Chico, pelo Divaldo, porque fica tal qual a gente ter o remédio na nossa mesa de cabeceira e não tomar. Então a minha mensagem final é essa. Vamos aproveitar desse tesouro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos folheá-lo nos momentos de dificuldade e também nos momentos de alegria, porque é Jesus falando conosco, é Jesus nos acompanhando e abrindo as portas de nós estarmos no mundo sem ser do mundo. Conseguirmos granjear a felicidade para passar por esses momentos de dificuldade. Um grande abraço e a gente se vê no mesmo bate-horário na semana que vem. É isso aí. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a sua semana, nosso encontro domingo, que vem às 21h30, e amanhã, nossos irmãos aqui estudando a Gênese, no mesmo horário, nos mesmos canais. E não sai não, porque para ir embora, a gente tem uma surpresa bem legal, não é, Carla? É isso aí, temos aqui, né, a gente começou com um poema, vamos terminar com um também. Então, muito obrigada, boa noite. Agradeço, Senhor, de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço, através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos, na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor. E sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor.